Bem, vamos iniciar então a nossa reunião. Doutor Kiepe, está na escuta? Estou na escuta. Eu desativei o mudo agora, porque eu estou pelo celular. Ok. Eu desativei o vídeo, mas eu estou na escuta. Estão escutando bem? Estamos sim, estamos sim. Bem, então eu quero dar boas-vindas a todos, né, para mais essa reunião da parceria SOMEI e SOMERGE, e quero passar a palavra de imediato ao Dr. Romualdo Gama, que hoje é o representante do CREMERGE presente nessa reunião. Obrigado, Benjamin. Eu quero, né, também, como você e o Rômulo, né, participar dessa homenagem ao Dr. Silvio Regala, né? Eu não o conhecia pessoalmente, mas esse resumo da biografia que foi traçado por você, né, e pelo Rômulo já nos mostra de que ele sempre foi um homem digno, né, e um digno representante do médico verdadeiro, aquele médico que, né, que a gente sempre enaltece e que nós temos, né, tanto orgulho de participar, né, desse tipo de categoria. Aquela pessoa que faz sempre bem, que vive visando sempre o bem-estar do público, o bem-estar das pessoas, acima do seu bem-estar, né? Então, eu queria a Maria Angélica e ao Silvio, né, externar aqui em nome do CREMERGE, externar aqui a nossa solidariedade a vocês, ok? A família. E queria também parabenizar a Somei, ao Rômulo e ao Benjamin, né, por mais esse evento. Eu digo que essa parceria entre o Rômulo, a Somei e a Somerge é uma parceria de altíssimo nível, né, e de uma criatividade enorme em termos de temas, em termos de pessoas, né, e sempre, por isso, está sempre trazendo temas de altíssima qualidade, altíssimos interesses e pessoas que possam fazer isso. Então, é uma alegria o CREMERGE poder estar junto com vocês, né, nessa união, trazendo de novo, né, dados importantes, já que nós estamos num momento de tanta turbulência, de tantas mudanças de rumo, né? E são essas coisas, essas reuniões, esses webinários, essas discussões, né, que permitem que a gente vá, digamos assim, encontrando o nosso rumo em comum acordo com todo mundo, com a maioria, em comum acordo com as boas ideias. Então, parabéns ao tema, Benjamin e Rômulo, e parabéns também pela escolha do palestrante, né? O nosso secretário estadual de saúde, que merece todo o nosso respeito, uma pessoa que tem toda a expertise para falar a respeito desse tema. Então, seja bem-vindo, né, a doutora Alexandre Kiepe, e obrigado pela parceria junto com o CREMERGE. Estamos às ordens. Boa noite a todos. Muito obrigado, Benjamin. Obrigado, Romualdo. Dr. Lincoln quer fazer uso da palavra? Meu caro doutor Benjamin, muitíssimo obrigado. Meu caro doutor Rômulo, doutor Romualdo representando aqui o CREMERGE. Vou cumprimentar todos os colegas na pessoa da minha querida doutora Zelena, que também está aqui presente. Dizer assim, primeiro, nós estamos chegando no final de um ano um pouco difícil, mas um ano muito profícuo, né? Assim, acho que nós, como entidades, nós, como colegas, temos saído muito melhores do que entramos, apesar das perdas a lamentar, enquanto grande colega, né, que foi prestada aí a justa homenagem, mas dizer que realmente é um prazer muito grande ver essas iniciativas, ver o tanto que a SOMEI, a SOMERGE e o CREMERGE têm conseguido congregar os colegas e mostrar trabalho, mostrar resultados. Sem dúvida nenhuma, estamos hoje todos muito congregados. Aquela história da aldeia global, né? Tive uma reunião da Confemel hoje pela manhã. A gente vai levar conhecimento de todos. A Confemel já está participando aqui sempre dessas atividades, mas uma questão aí relativa à questão de vacinas e patentes, que, em última análise, nos afeta a todos nós, porque se a gente não conseguir uma estrutura que permita a todos no mundo se tratar, na realidade, nós vamos ficar enxugando gelo nessa questão da pandemia, né? Então, aquilo que o Rômulo e outros colegas, né, vou me permitir nomear o Rômulo, conversaram lá na SOMEI há algum tempo, hoje, na Ilha do Governador,
foi para a Somerge, foi para o CREMERGE, do Rio, foi para a América Latina toda, e é essa hoje a nossa missão, é essa hoje a nossa amplitude. Então, a gente tem que ter muita alegria, por um lado, mas muita consciência da nossa responsabilidade conjunta. Por isso que é a minha saudação, o meu ótimo Natal para todos, e dizer que, mais do que nunca, 2002 estaremos juntos, um ano muito importante para os rumos do nosso país, e nós, como líderes e formadores de opinião, não nos furtaremos, né, cada um de nós aqui, a exercer nosso papel de cidadão em busca de um aprimoramento social que esse nosso Brasil tanto necessita e que os senhores têm contribuído tanto. Daí a minha felicidade e meu orgulho de participar aqui nesse momento. Um grande fraterno abraço para todos, tá? Obrigado. Obrigado, Lincoln. Doutora Ana Beatriz Bush, e depois o Rômulo para iniciar a nossa reunião. Não, apenas cumprimentar novamente, e nesse momento especialmente dizer ao nosso secretário que ele é o verdadeiro herói, né? Quando a gente consegue respirar, aí vem uma epidemia. O Rio está a capital, a cidade do Rio de Janeiro está a capital nacional das epidemias. E mais uma, e ele com essa criatividade aí, apoiando não só o Estado, mas principalmente a cidade do Rio, com essa ideia aí das tendas para desafogar as unidades pré-hospitalares. Ele está de parabéns mais uma vez. Rômulo? Olá, boa noite a todos mais uma vez. Já estou aqui já podendo aparecer aí no vídeo, perdão que eu estava ainda no trânsito, que não está fácil. Gasolina está cara, mas o trânsito não diminui nada, né? Está muito cheio. E Kiepe, eu peço desculpas porque o meu atraso hoje, rapaz, você não acredita. Eu tentei me programar no consultório para atender um número limitado, mas você sabe aquele negócio que está todo mundo tossindo, espirrando, e aquela coisa toda, sabe o que é isso? Acho que você vai poder falar muito bem sobre isso. Cara, 2 chegaram de última hora e falaram, doutor, só tem que medicar de qualquer forma. Isso acabou me atrasando, peço desculpas aí a todos mais uma vez, mas é uma satisfação muito grande e obrigado por todos estarem presentes, mais uma vez fazendo nosso compromisso de fazer ciência e trazendo, mais uma vez, pedimos desculpa, Kiepe, pelo abuso aí em cima de você, com todos os seus compromissos, você, mais uma vez, com esse carinho com todos nós, tá bom? Muito obrigado. E você vai trazer 2 temas que são super importantes. Eu acho que você pode abordar até um terceiro tema, como a doutora Bia falou, que é o seguinte, nós vamos falar do serviço de verificação de óbitos, que esse foi um assunto, né, que quando nós fomos lá na Secretaria de Saúde, eu e o Ramon fazemos o convite a você, pelo que você tinha sido escolhido, nosso médico de destaque do ano e tudo, médico do ano da Somerge, e foi falado sobre o serviço de verificação de óbitos, e você prontamente já se colocou à disposição para falar sobre esse projeto, e, ao mesmo tempo, logo em seguida já apareceu o Ômicron, e, ao mesmo tempo, apareceu essa gripe. Então, desculpe o abuso aí, mais uma vez, que parabéns por aquele dia, foi muito legal conhecer toda a sua família também, poder estarmos juntos na homenagem, e é contigo aí, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que estão presentes nessa sala aqui. Uma boa noite a todos. Kiepe, a palavra é toda sua, muito obrigado, hein? Obrigado, Rômulo. Estão ouvindo bem? É porque eu estou, como eu estou pelo celular, só tenho feedback também. Queria agradecer, Rômulo, você, o Benjamin. Na verdade, foi um prazer enorme aquele dia, uma satisfação enorme. Como eu disse, ser reconhecido pelos colegas é muito bom. E vocês já fazem parte, sem dúvida nenhuma, da minha história, da minha família. E eu estou sempre aqui à disposição de vocês. Como foi colocado aqui, formadores de opinião que vocês são, e eu acho que compartilhar informações com vocês é absolutamente fundamental. Então, queria agradecer mais uma vez o convite. Não é um tema fácil, são 2 temas difíceis. O primeiro, eu tinha comentado até naquele dia que você foi lá com o Ramon, eu falei, Ramon, ele falou assim, tem uma coisa que eu discordei e tal. Eu falei, Ramon, nem fala, porque você estava certo e eu estava errado naquela história. E era caso de óbito que realmente a gente tinha problemas e a gente agora vai apresentar as soluções, entendendo que o Ramon estava certo desde o começo. Eu vou pedir, já agradecendo a todos pela presença, já vou pedir a apresentação e eu vou tentar ser o mais rápido possível, mais breve. Eu acho que um debate com a gente, com todo mundo, acho que também é muito profícuo. Então,
Eu vou fazer uma apresentação com os dados que a gente tem, com as informações que a gente tem. A gente entra depois num debate que eu acho que é interessante para a gente poder ver todo mundo. Ok, eu estou desativando o meu vídeo aqui. E estou começando a fazer a apresentação. Se puder botar na tela inteira. Nós vamos falar um pouquinho sobre duas questões que são muito diferentes, né? Depois a gente vai entrar, Rômulo, na questão eu entendi a questão a gente pode falar um pouquinho sobre a gripe agora, que está acontecendo. É importante vocês terem informações sobre a questão da gripe, até porque assim, tem muita informação sendo veiculada que não são informações verdadeiras relativas à vacina, que acho que a gente precisa sedimentar isso em relação à questão do tratamento. Então, a gente pode, no final, falar um pouquinho e iniciar a discussão um pouquinho sobre essa epidemia de gripe que está assolando a região metropolitana do Rio de Janeiro fora de época totalmente, tá? Rômulo, eu estou te vendo, meu som tá bom? Posso continuar? Tá. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o sistema de verificação de óbito. Eu vou começar e Covid-19. Eu vou começar um pouquinho pela Covid-19, especificamente a variante Ômicron, que é uma variante que frustrou um pouco nossos planos de Réveillon. É uma variante nova. Tá no modo apresentação? Aí já pode passar para o próximo. Não sei, eu estou vendo a tela do PowerPoint inteira. Pode passar a próxima, então. Próximo slide. Tchau. Lene, é você que está no comando aí, que eu recebi uma mensagem da Simone. Você pode, por gentileza, fazer a passagem do próximo slide, por favor? Bruno, se tiver algum auxílio também, eu te agradeço. Eu estou passando, não Lene, está. Rômulo, deixa eu te explicar. Às vezes o PowerPoint tem um problema com o Zoom, e ele, no modo apresentação, ele não passa os slides. Então, a gente tem que sair do modo apresentação, aí os slides vão ser passados, ok? Isso é um problema entre o PowerPoint e o Zoom, ok? Só um minutinho, então, por gentileza. Tira do modo apresentação, Lene, que todo mundo vê. Obrigado, Romualdo. A gente tem isso também aqui dando aula, também tem que fazer exatamente isso. Eu já aprendi apanhando. Agora está. Tá. Excelente dica, doutor Romualdo. Ainda está no modo apresentação, Você tem que apresentar aquele que aparece um monte de slides do lado. É aquele modo que a gente consegue ver os slides. Pode ser assim. Mas assim está ruim, né? Está ruim, Tem um modo melhor. Deixa eu ver como é que você faz. Muda o layout lá em cima. Lá em cima. Não é, ali é layout do slide, né? Não, vinha a apresentação de slide. Vem aqui a apresentação de slide aqui em cima. Lá em cima, isso, apresentação de slides. E aí a gente faz... Apresentação de slides. Vê se é isso aqui. Vê se vai assim. Foi esse que eu fui lá na parte lá de baixo. É porque a Simone não está conseguindo, ela sempre que faz essa apresentação. Usar modo de exibição do apresentão, não. Pode ir descendo, então, se for mais fácil. Está aparecendo o slide assim? Só o primeiro slide. Vê se você consegue passar. E agora foi o outro? Não foi. Para mim ainda foi. Não. Que engraçado. Passa aí para você, mas não passa para isso que acontece. Lene, vai rolando na barra de rolagem aqui do lado, que aí ele vai subindo. Também pode. É que eu uso sempre o mesmo modo, eu não sei qual é o modo que vocês estão... Está aparecendo agora? O mesmo slide, Lene. Vai agora. Pronto, apareceu. Pronto, desse jeito aí. Vai rolando, como disse o... Então, vai rolando melhor. A gente vai se adaptando, porque é importante que a gente vai falar. Perfeito. Vou desligar aqui. A gente está falando, então, de uma nova variante, né?
A gente, da outra vez, a gente tinha conversado um pouco sobre a questão da Covid-19. E a Ômicron foi uma variante que foi notificada pela África do Sul, então, agora, em 26 de novembro de 2021, uma amostra com data de coleta no 9 de setembro. Alguns estudos já mostram que provavelmente essa variante já circulava na África há pelo menos um pouco mais de 3 meses, pela questão da filogenética dela. É uma variante que tem algumas mutações importantes na proteína spike, tem um número grande de mutações na proteína spike. Essa proteína spike do vírus é o sítio de ligação principal com as células humanas. E tem uma questão importante, que é uma questão de preocupação em relação a essa nova variante. O número de mutações é tão grande na proteína spike que preocupa por conta da questão da eficácia da vacina. Praticamente todas as vacinas, com exceção da vacina que usa vírus inativado, que é a nossa vacina brasileira, produzida pelo Butantan, todas as outras vacinas utilizam a proteína spike como principal sítio antigênico das vacinas. O fato dessa nova variante ter um número muito grande de mutações e cerca de 32 mutações na proteína spike, isso, obviamente, gera inicialmente uma preocupação muito grande. Essa nova variante, além disso, ela tem 10 mutações específicas no domínio de receptação, de ligação do receptor. A proteína spike ela é dividida em S1 e S2. E ela tem uma parte dessa proteína spike que é específica de ligação do receptor na célula humana, principalmente receptor de angiotensina. Então, o fato dela ter 32 mutações e cerca de 10 mutações específicas no domínio de ligação inicialmente é uma causa de preocupação. Nós temos diversas variantes já identificadas: a variante alfa, a variante delta, a gama, a delta, que foi a variante que substituiu a gama no Brasil. Vocês devem ter visto que a segunda onda de transmissão aqui no Brasil foi muito relacionada à gama, que foi uma variante que foi identificada inicialmente em Manaus. Logo depois, a variante delta, que é a variante identificada na Índia, ela é uma variante muito agressiva do ponto de vista de transmissibilidade, responsável pela terceira onda aqui no Brasil, uma terceira onda importante, uma variante muito agressiva do ponto de vista clínico também, foi identificada na Índia, e agora a gente teve a identificação, então, da variante Ômicron, seguindo o alfabeto grego, que foi o que a OMS definiu. Das variantes que a gente tem, 5 variantes são variantes de preocupação, que a gente chama de VOC: a alfa, beta, gama, delta e ômicron. A lambda e a mu são variantes de interesse. Ela aparentemente não são variantes que causam uma preocupação do ponto de vista de risco de epidemias ou de maior mortalidade. Então, o que a gente teve inicialmente foi isso. Então, uma nova variante, com uma diferença em relação às outras, pelo número muito maior de mutações, quando comparado às outras variantes, com um número muito grande de mutações na proteína spike, isso causando preocupação, então, em relação à eficácia das vacinas que nós temos hoje disponíveis para infecções, para conter infecções relacionadas a essa variante. Pode passar, por favor? Quando a gente... Esse é um dado do informe do CIEVES, que é o Centro de Monitoramento e Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde, que é o que faz a interface com a OMS em relação às emergências de saúde pública. A gente vê que no mundo, hoje, nós já temos
em torno de 3.000, um pouco mais de 3.200 casos confirmados da variante Ômicron em 53 países. Pela própria característica dessa variante, a gente vai ver isso daqui a pouco, ela ser sensível à vacinação, quer dizer, a vacinação ser efetiva contra ela. As faixas etárias mais acometidas, como vocês podem ver, são as faixas etárias menores, principalmente faixas etárias abaixo de 50 anos de idade. 53 países, então, já com circulação delas, com rumores já detectados em outros 16 países. Então, a tendência dessa variante é ela se espalhar, como a gente vai ver nos gráficos a seguir. No Brasil, nós temos 11 casos confirmados, em 4 unidades federativas. Nós temos casos confirmados em São Paulo, Distrito Federal, Goiânia e Rio Grande do Sul. Desses casos que a gente teve no mundo todo, somente um caso evoluiu para óbito. Então, isso de antemão, sem entrar no mérito, sem entrar nos estudos mais aprofundados de investigação desses casos, já há uma sinalização de que é uma variante que pode ser agressiva do ponto de vista de transmissão, mas do ponto de vista de risco de evolução para formas graves, é uma variante mais branda. Parece que não é uma variante que cursa, como a variante Delta, por exemplo, com uma capacidade de gerar formas graves da doença tão grande. Esses são os dados que a gente tem hoje, compilados ontem pela rede CIEVES do Ministério da Saúde. Pode passar. Vai descer. Esse gráfico, que é um gráfico da OMS, ele mostra essa distribuição da variante Delta, da variante Ômicron no mundo. Vocês podem ver que essa variante Ômicron está muito restrita ainda em termos de casos detectados na África, principalmente na África do Sul, já se espalhando para alguns outros países. Então, é uma variante que agora, hoje, a gente pode dizer que ela já está começando a se espalhar para o mundo. A gente não sabe ainda a capacidade dela de se espalhar. Essa velocidade que ela se espalha não parece ser tão intensa como a Delta, por exemplo, que vocês vão ver um pouco mais para frente. Mas é uma variante que já está se espalhando para o mundo todo, mas ainda concentrada muito, principalmente na África e em alguns países da Europa, principalmente Espanha. Pode passar. Quando a gente vê esse gráfico também da Organização Mundial de Saúde, ele mostra a prevalência de cada uma das variantes que a gente tem em alguns países. Você vê que na África do Sul, por exemplo, essa variante Ômicron já é responsável por 100% dos casos e começa a se espalhar para os outros países. A gente não sabe ainda que variáveis estão relacionadas a essa capacidade dela de alastramento. Será que ela é uma variante muito mais agressiva do ponto de vista de transmissão, apesar de não causar casos graves? Ou esse alastramento dela está relacionado ao fato de que a variante Delta, que é uma variante muito agressiva, não ser uma variante tão presente nesses países da África ao longo das últimas semanas ou últimos meses. E aí, por isso, ela conseguiu se alastrar mais facilmente nesses países da África e alguns países da Europa em que a taxa de vacinação era mais baixa. A gente não tem essa resposta ainda. A gente não sabe se ela é muito mais agressiva ou a gente não sabe se efetivamente ela encontrou brechas para se espalhar por esses países. A gente sabe que a cobertura vacinal na África
não é uma cobertura adequada. E pelo fato da variante Delta não ser a variante predominante naqueles países, a variante Ômicron pode ter encontrado esse espaço para se espalhar lá. São coisas muito recentes ainda, a ponto de que a gente não consegue ainda, pelo menos, afirmar qual é a razão dessa variante ter se espalhado de forma tão intensa em alguns países da África, e ainda, apesar dela já ter sido identificada há mais de um mês, ela ainda não ter conseguido suplantar a Delta na maioria dos países. É possível que a vacinação e as altas coberturas vacinais em alguns países tenha sido uma barreira para o avanço da Ômicron na Europa e em alguns outros países, principalmente da América do Norte. Pode passar? Esses são dados que mostram os casos confirmados de Covid-19, deixa eu tirar aqui, por milhões de habitantes, e mostra que após a identificação da variante Ômicron, a gente tem um aumento do número de casos na África do Sul e na Espanha. Porém, os casos de óbito se mantêm estabilizados. Então, a gente vê claramente, principalmente na África do Sul, um aumento significativo do número de casos relacionados à variante Ômicron, mas esse aumento de casos ele não está relacionado a um aumento de casos de pacientes graves e, consequentemente, óbitos. Então, esse é um dado, obviamente, um dado epidemiológico, ainda preliminar, mas que mostra que essa variante Ômicron ela pode ter, então, essa capacidade de alastramento muito grande, essa capacidade de escape à vacinação de primeira dose, às vezes até de segunda dose, uma capacidade de se disseminar em locais com mal vacinados ou locais em que a imunidade seja predominantemente por infecção, mas ela não gera casos graves e óbitos na mesma proporção. Isso é um bom sinal, a princípio. A gente está falando, então, de uma variante agressiva do ponto de vista de transmissão, mas pouco agressiva do ponto de vista de risco de evolução para formas graves. Então, a gente está falando de uma variante que ela se distancia um pouco da variante original ou da Delta e se aproxima um pouco dos vírus, como a influenza, por exemplo, com um grau de letalidade muito menor. Pode passar? Esse é um gráfico também da OMS que mostra a proporção de pessoas vacinadas contra a Covid em dezembro, e vocês podem ver que a Espanha foi um local que a variante Delta entrou, é um país que a terceira dose ainda ela está muito restrita, mas que a gente vê que ela tem uma capacidade de alastramento muito maior nos locais em que a cobertura vacinal é muito baixa. Então, você vê, por exemplo, Botsuana, África do Sul, Gana, Nigéria, com uma proporção de pessoas vacinadas baixa, e com isso a tendência desse caso desse país é de um espalhamento maior dessa variante. Então, países com menores coberturas vacinais, eles tendem a apresentar maior percentual da variante Ômicron. E a questão da terceira dose, com base nos estudos, e poucos estudos que estão disponíveis hoje, a questão da terceira dose parece ser fundamental para você poder evitar o alastramento da variante Ômicron. Pode passar? Isso é só para mostrar para vocês que esses dados, todas essas informações, são enviesadas pelo fato de que, quando se identificou a variante Ômicron, eu estou pegando países, por exemplo, como África do Sul, Espanha, Bélgica, Áustria, eles vinham numa tendência, França, eles vinham numa tendência de crescimento
por conta da variante Delta. Ele vinha numa onda de transmissão importante na Europa, que a gente vem observando ao longo dos últimos 3 meses. Então, independente da variante Ômicron, a impressão que a gente tem é que a entrada da variante Ômicron não afetou essa curva de transmissão nesses países vacinados ou com coberturas vacinais razoavelmente boas, porque elas já vinham numa tendência de alta e a impressão é de que a identificação da variante Ômicron não alterou isso no que diz respeito à incidência da doença, pode passar, e nem a mortalidade da doença. Vocês podem ver que também países como Áustria, Bélgica, França, enfim, alguns outros, já haviam uma tendência de alta de casos por conta de escape ou de população não vacinada pela Covid, e a variante Ômicron, na verdade, ela interferiu muito pouco ou nada em termos de mortalidade também nesses países que tinham alguma cobertura vacinal, uma cobertura vacinal relativamente satisfatória, né? Então, mostrando que, mais uma vez, essa variante Ômicron, ela ainda não afetou de forma significativa esses países. Pode passar. Quando a gente vê os dados de vigilância genômica do Rio de Janeiro, e hoje o Rio de Janeiro é o estado com maior capacidade de identificar novas variantes. Hoje o estado do Rio de Janeiro realiza em torno de 1.000 a 1.200 sequenciamentos de vírus, de amostras por mês. A gente vê que ao longo dos últimos meses, a variante Delta ela simplesmente ultrapassou a gama em questão de poucos meses. A gente vê, por exemplo, que em junho de 2021, essa variante, a Delta, era responsável por menos de 10% dos casos aqui no Rio de Janeiro. Já em junho, passa a ser responsável por mais de 50%. Assim, vou dizer isso porque eu conheço com vocês. Variante altamente agressiva, num cenário ainda de população não vacinada adequadamente, ela teria uma capacidade de alastramento muito, mas muito rápida. A gente está falando de em 30 dias, a variante Delta, ela suplanta, ela ultrapassa a gama em termos de prevalência de infecção. E já no mês seguinte, julho, ela já está em 50%, em agosto ela é quase 100%, em setembro já é 100%. Então a gente está vendo quão agressiva é essa variante Delta. A variante Ômicron, ela não teve essa capacidade. A variante Ômicron já foi identificada há um mês. E a gente não viu isso acontecendo em local nenhum. Então, há uma tendência da gente imaginar, pelos dados aqui apresentados, de que essa variante é uma variante com uma capacidade de transmissão alta, mas que ela encontra barreiras em população adequadamente vacinadas. E isso, mais ou menos, que os estudos corroboram. Pode passar? Esse foi um estudo bem recente, publicado, com uma quantidade de pessoas muito pequenas, mas que mostra que as evidências de nível populacional sugerem que essa variante Ômicron está associada a uma capacidade de escape de imunidade de infecção anterior bastante importante, significativa. Isso é, pessoas previamente infectadas, elas podem ter uma taxa de reinfecção alta em função da variante Ômicron. Por outro lado, a gente não tem evidências epidemiológicas em toda a população de escape imunológico associado à variante beta
ou Delta. Então, a gente ainda não sabe se essa variante Ômicron é capaz de escapar da imunidade induzida pela vacina e quais as implicações potenciais da imunidade reduzida à infecção na proteção contra doenças graves e morte. Tudo leva a crer, pelos dados que a gente tem hoje, mais uma vez, com base nos dados epidemiológicos e nos estudos que a gente tem, que é uma variante que tem uma capacidade muito grande de escapar da imunidade conferida por uma infecção prévia por Covid, tem uma capacidade muito grande de escapar da vacinação com uma dose, em menor grau da vacinação com 2 doses, mas que a infecção causada por ela não tende a ser infecção tão grave do ponto de vista clínico como a gente vê com a variante Delta, por exemplo, ou mesmo com o vírus original. Pode passar. A Ômicron é mais transmissível e menos grave? A gente teve um estudo que foi sugerido que, embora a Ômicron seja mais transmissível do que a Delta, ela causa doenças menos graves. A ocupação dos leitos de terapia intensiva em hospitais sul-africanos entre 14 de novembro e 4 de dezembro foi de 6,3%, número baixo em comparação com o mesmo período em que o país estava enfrentando o pico ligado à variante Delta. Então, mais uma vez, corroborando um estudo também observacional, recente, mostrando que, apesar de hoje a variante Ômicron ser responsável por quase 100% dos casos na África do Sul, isso não aumentou a taxa de internação quando a gente compara com o pico que houve lá relacionado à variante Delta. Pode passar? Os resultados também de um pequeno estudo, e a gente está falando de estudos ainda muito recentes, envolvendo 12 pessoas, mas que já indicam que a eficácia da vacina, por exemplo, da Pfizer, ela pode ser reduzida contra a Ômicron em um nível 41 vezes menor de anticorpos neutralizantes quando em comparação com o vírus original. A gente está falando de 2 doses da Pfizer. É importante lembrar que o Brasil já adotou a 3ª dose e que com a 3ª dose a gente não tem dados de escape da variante Ômicron. Então, mostrando que o Brasil pode ter um diferencial importante quando comparado a outros países em termos de escape de proteção vacinal relativa à variante Ômicron. Pode passar? Eu queria, Rômulo, se fosse possível, a gente poderia interromper, abrir para uma conversa e depois entraria no último tema, se fosse julgasse adequado. Porque está no chão, né? Olha, é que eu vou concordar contigo, cara, porque eu fiquei extremamente preocupado com o que foi falado aí, e eu acredito até que os colegas também possam estar aí abertos a várias perguntas agora nesse primeiro momento. Podemos aí começar, então, rapidamente, essa questão de perguntas em relação a isso? Pode ser que... O Mauro colocou aqui que quer perguntar. Ele põe no chat. Positivo. Mauro, por favor. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, parabéns pela primeira parte do doutor Alexandre. A pergunta que eu queria fazer, Alexandre, e a minha preocupação é em relação à desinformação, né? Eu acho que cada vez se torna mais claro a importância da vacinação, se tem demonstrado isso. A gente sabe que a vacinação, não só o anticorpo neutralizante, mas a imunidade celular, né, que é atingida também, e parece que tem demonstrado de que aqueles países em que isso está um pouquinho mais adiantado, os casos de gravidade são menores. Isso parece tão cada vez mais claro. Eu estava pegando aqui teu gráfico, eu anotei algumas coisinhas aí, bastante conciso. Você fala em mais de 5 milhões de mortes, estava no teu gráfico, pela Covid. Hoje, nós temos mais de 5 milhões de mortes no mundo. E nós temos hoje em torno de 8 bilhões e alguma coisa de doses aplicáveis. Se a gente pegar por alto,
tivesse apenas 0,1% de um efeito adverso grave, por exemplo, letalidade, em relação à vacina, nós teríamos 8 milhões de pessoas que não estariam morrendo hoje pela vacina, muito mais do que 5 milhões pela Covid. Bom, a pergunta é a preocupação da Secretaria em relação a essa desinformação. A gente tem visto colegas médicos, né, indo contra exatamente isso que é fundamental numa prevenção de uma infecção respiratória altamente contagiosa e letal como a da Covid. Falando mal da vacina, que vacina mata. Queria ouvir sua opinião sobre isso. O que a Secretaria tem feito no sentido de ajudar os próprios colegas de que esse tipo de desinformação não ajuda a nada, muito pelo contrário. Essa é uma questão que é fundamental a gente debater, porque hoje a gente vive num mundo não de desinformação necessariamente, mas de informações que a gente não consegue saber a veracidade delas, se elas realmente refletem uma realidade científica, né? O Brasil hoje ele tem um sistema de avaliação de eventos adversos vacinais muito robusto, talvez um dos maiores do mundo. Na verdade, o Brasil tem o maior sistema de vacinação público do mundo e o sistema que ele tem implantado hoje de avaliação de eventos adversos vacinais também é muito robusto. Para vocês terem uma ideia, qualquer coisa que aconteça com a pessoa, nos 30 dias seguintes à aplicação da vacina, ele entra no sistema de informação como um possível evento adverso a ser investigado. Então, pessoas que, obviamente, todo mundo vacina e todo mundo, a vida continua e os agravos continuam acontecendo. Então, a gente tem uma capacidade hoje de identificar eventos adversos graves ou eventos adversos menores com muita propriedade. Essas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, elas têm se mostrado extremamente seguras. A gente não tem tido eventos adversos importantes relacionados a essa vacina. É importante deixar isso muito claro. E o que a gente vê hoje em termos de redução de casos no Brasil, isso não se deve à imunidade de coletivo, de rebanho, relacionado à infecção. Apesar de ter tido muita gente infectada, isso certamente está relacionado à vacinação. E os dados que eu mostrei ali mostram uma capacidade muito grande da Ômicron e certamente outras variantes estão aí de escapar de uma imunidade relacionada à doença. Então, eu já ouvi muita gente falando, não, eu já fui infectado, eu não preciso tomar vacina. A imunidade pela doença, a tendência é ela funcionar como a primeira dose de vacina. E os vírus estão escapando a essa primeira dose de vacina, como estão escapando a uma imunidade relacionada somente à doença. A segunda e a terceira dose, são dados que a gente tem hoje preliminares, mas é o que a gente tem hoje de concreto em termos científicos. A segunda e a terceira dose hoje têm sido fundamentais. O Brasil hoje talvez esteja num momento, num cenário mais tranquilo do que o restante do mundo por conta da decisão de aplicar a terceira dose muito mais precoce do que os outros países. Então, assim, eu concordo integralmente. Assim, a gente, como médico, a gente tem que utilizar a melhor informação disponível, a melhor informação científica disponível. E eu não consigo ver hoje, participando de todo esse sistema de vigilância de eventos adversos, enfim, nenhuma outra evidência científica que não seja vacine-se com a primeira dose, vacine-se com a segunda dose e tome a terceira dose, porque é isso que está evitando morte no Brasil. A gente vem tentando fazer isso. Obviamente tem um movimento hoje, eu não diria organizado, mas com algumas pessoas ainda achando que é uma vacina muito recente, que não foi testada, mas do ponto de vista prático, o que a gente vê é uma vacina segura, eficaz, do ponto de vista principalmente de risco de evolução para formas graves, e que é responsável pela diminuição dos casos
que a gente tem hoje no Brasil. Ok, muito obrigado. Obrigado, Kep. Algum outro colega para fazer alguma consideração? Eu só queria fazer dentro desse raciocínio. Obrigado, Romulo. Dentro desse raciocínio do Mauro, o Kep, você teria assim números na cabeça, evidentemente. Quantos por cento nós temos da população vacinada com 3 doses? E, ao mesmo tempo, você falou em efeitos adversos. Se você tem algum número que fale sobre efeitos adversos. E esse grupo antivacina, tem alguma coisa cadastrada? Quer dizer, tem alguma coisa, algum levantamento? Tipo 10%, 20%? É mais do que isso? Então, vamos lá. O grupo vacinado, em que número que nós estamos agora no estado do Rio? Vamos lá, a gente está chegando a um pouco mais, 75% da população-alvo, 12 anos ou mais, vacinada com 2 doses pelo menos. Tá? A terceira dose, os dados ainda são dados ainda ruins, porque a gente precisa de um tempo, né? 5 meses para poder fazer a vacinação da terceira dose. Então, assim, a gente tem pouca gente vacinada com terceira dose, não chega a 15%. Né? O que a gente vê de taxa de rejeição de vacina hoje, taxa de rejeição que a gente tem em termos de dados está em torno de 5%. 5% da população rejeita a vacina. É pequena. Ela não quer tomar vacina. Então, são pessoas que não tomaram a primeira dose, não tomaram a segunda dose, enfim, e não querem se vacinar, apesar de tudo isso. Em termos de eventos adversos vacinais, o número de eventos adversos vacinais graves é muito pequeno. Tá? Eu não tenho dados concretos agora. A gente não teve, no Rio de Janeiro, tá? Vou falar para o Rio de Janeiro, nenhum óbito confirmado relacionado à vacina. Então, isso, de certa forma, já mostra da vacina. É muito difícil você, numa campanha de vacinação ampla, assim, a gente conseguir separar o que é evento adverso do que não é. Mas, quando a gente vê em termos de óbitos confirmados, a gente vê que nenhum óbito foi confirmado no Rio de Janeiro relativo à vacina. Então, isso, de certa forma, mostra a segurança dela. Quando a gente compara, então, óbitos evitáveis em relação a eventos adversos vacinais graves, a gente não tem dúvida em relação à indicação da vacinação. Perfeito. Obrigado. Kep, você pode, por gentileza, você falou que tem um caso de São Paulo, um caso do Distrito Federal, um caso Goiás, um caso do Rio Grande do Sul, né? Como é que eu tenho um caso, a transmissibilidade dele pode ser alto, esses casos, por que um caso eu não tenho 2, 3 da alta transmissibilidade? Eu deixei de fazer o diagnóstico ou eu fiz o diagnóstico muito preciso, só desses únicos casos em cada estado desse? É exatamente isso. Como está chegando aqui agora, você tende a concentrar a identificação específica do vírus ou o sequenciamento viral para aqueles pacientes que vêm de países com transmissão. Então, você tem um viés importante ali. Né? Então, acaba que você identifica um caso e não identifica outros possíveis casos que possam estar associados por conta dessa questão que número é muito pouco. Mas quando você pega os dados do Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente realiza 1.000, 1.200 por mês, de forma aleatória na população, a gente pega aqueles casos, a gente não vai no caso, a gente vai na amostra. Então, a gente pega aquelas amostras no laboratório que tem um CT baixo, isto é, uma concentração viral possivelmente muito maior, a gente não identifica nenhum caso de Ômicron. Então, ou esse vírus ele não tem uma capacidade de alastramento grande em população adequadamente vacinada, ou a gente está vendo ainda o comecinho do problema. A gente não chegou no problema ainda. Então, quando eu falo assim, e a gente estava discutindo isso recentemente por conta do Ano Novo, por que não ter o ter Ano Novo? E a nossa decisão foi, vamos fazer um Ano Novo com alguns cuidados por conta das incertezas relacionadas a essa variante Ômicron. A gente não sabe se ela não se alastra bem ainda ou se, por conta da nossa população vacinada,
ou porque a gente só está vendo o começo ainda não deu tempo dela se alastrar. Então, essa resposta a gente ainda não sabe. A gente só vai conseguir saber isso aqui nos próximos dias. É perfeito, que duas colocações a mais aqui, por gentileza. Uma foi em relação, super interessante, quando você falou do primeiro caso, descrito em 26 de novembro de 21, e que, na verdade, a amostra é do dia 9, né? Nós tivemos aí 17 dias para fazer o diagnóstico e sequenciamento, né? Como é que você vê isso do ponto de vista epidemiológico? A gente vendo aqui que a gente tem em torno de 1.200 amostras sequenciadas no Rio de Janeiro e a nível Brasil. Como é que funciona isso? É por isso que a gente pode esperar que, de repente, em alguns outros lugares, você tenha a demora do sequenciamento e, com isso, você pode ter, quando vier, veio tudo ao mesmo tempo, você não tomou as medidas no tempo certo? Por exemplo, outros lugares que não têm as mesmas condições do Rio? Na verdade, o sequenciamento não é um processo simples, é um processo demorado, caro, e poucos laboratórios no Brasil fazem. Nós tivemos a oportunidade aqui no Rio de Janeiro de firmar uma parceria com o professor Tanuri, um dos maiores neurologistas do Brasil, e nós, via FAPERJ, nós conseguimos fazer esse acordo com eles, e a gente, no Rio de Janeiro, a gente sequencia 1.000 amostras por mês, o que é algo enorme do ponto de vista de quantidade de sequenciamento. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro a gente sequencia mais, tirando São Paulo, mais do que o resto do Brasil todo. Então, a nossa capacidade hoje de identificação de amostras é muito grande. Mas é um processo lento. A gente hoje está... Quando a gente fala de sequenciamento, a gente está sempre avaliando o que aconteceu 30 dias atrás. Não é um processo muito rápido. Então, a gente sempre vai estar sempre correndo atrás do prejuízo quando a gente fala de sequenciamento genético, porque é uma técnica que requer uma seleção adequada da amostra, uma análise muito delicada do processo, profissionais de laboratórios muito especializados. Então, por isso que você viu na África lá que a amostra foi de um dia e a gente só teve o resultado 15, 20 dias depois, porque é esse processo. O Rio de Janeiro hoje conseguiu o melhor processo de monitoramento genético do Brasil, graças à parceria com a UFRJ, com o professor Tanuri, com o laboratório de ciências computacionais também da UFRJ e com o financiamento da FAPERJ, que investe um valor significativo para a gente poder fazer esse sequenciamento de amostras e a gente ter, então, essa capacidade de identificar muito rapidamente as amostras aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. Para terminar aqui da minha participação, que hoje alguns países da Europa começaram a vacinação de crianças acima de 5 anos, né? E, ao mesmo tempo, em São Paulo, me parece que foi São Paulo que eu escutei uma matéria hoje, diminuir o tempo de vacinação da terceira dose, não havendo a necessidade dos 5 meses. Você pode fazer um painel disso, por favor, dessas duas informações, por favor, extraoficiais? Uma já está praticamente certa, que é a aprovação da vacinação para as crianças, né? Os estudos já foram apresentados na Anvisa. Não vai haver nem necessidade de colegiado. A própria área técnica, com base nos resultados robustos que foram apresentados, já deve aprovar amanhã a aplicação da vacina nas crianças. Então, se eu não me engano, são crianças acima de 5 anos de idade, de 5 a 11 anos. Eu acho que é isso, de 5 a 11 anos. Então, a tendência amanhã, por decisão técnica, tem necessidade de colegiado a aprovação. Agora, cabe ao Ministério, obviamente, definir pela viabilidade da implantação. Imagina que não vai ser problema nenhum. Houve uma conversa, inclusive semana passada, com o ministro da Saúde, e o Ministério tem uma quantidade de vacinas bastante significativa. Não acho que vai ser problema nenhum a avançar na vacinação dessas pessoas, que provavelmente, por conta da resposta vacinal, a necessidade de vacina vai ser menor do que dos idosos, por exemplo. A tendência é que com 2 doses essas crianças estejam completamente imunizadas. Mas isso agora cabe ao Ministério da Saúde. A outra questão, qual era, Rômulo? Era da... Foi a diminuição do tempo da terceira dose.
Pois é, o tempo da terceira dose é uma questão que eu honestamente, eu acho que a gente tem que ter uma certa uniformidade disso no Brasil, entendeu? A experiência com vacinação de Covid não foi boa. Não foi boa por diversos aspectos, mas a principal delas foi porque cada estado e cada município resolveu seguir alguma norma diferente do Programa Nacional de Imunização. Isso é ruim para todo mundo, porque a gente não sabe quais são as razões que estão por trás disso. Às vezes, as melhores razões possíveis. Eu não vou entrar no mérito se São Paulo está certo em diminuir ou aumentar, enfim. O fato é que a gente sempre soube, e o Ministério sempre definia o calendário de cada um, tomava com uma dose. A gente tinha um Programa Nacional de Imunização que consultava um corpo técnico, que era um corpo técnico composto por técnicos de todo o Brasil, que é o Comitê Assessor de Imunização do Ministério da Saúde. Então, assim, não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim. 5 meses já é um prazo adequado. 4 meses talvez não tenha impacto nenhum, possa ser um pouco melhor. Fato é que nós precisamos ter uma uniformidade nisso. Não dá para a imunização no Brasil, cada estado, cada município resolver fazer alguma coisa diferente. A gente tem que ter o protagonismo do Programa Nacional de Imunização nesse processo de novo, isso é fundamental. O Rio de Janeiro não vai seguir nada diferente do que for definido em nível nacional, para a gente não criar mais instabilidade, mais desinformação, e aí nisso as pessoas ficam com medo, né? Cada um diz uma coisa, cada um diz uma coisa diferente. Então, eu acho que, independente do que é melhor do ponto de vista científico, nós temos que ter uma uniformidade de conduta em relação à vacinação em todo o Brasil. Seja na Amazônia, no interior da Amazônia, ou aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Ok. Em relação a isso, eu vou falar agora como cidadão, né, não como médico. Como cidadão, quando eu tenho uniformidade de informação, eu fico muito mais tranquilo, né, em termos de poder seguir essas orientações. Então, parabéns pela tua conduta como profissional e, evidentemente, como uma autoridade pública sanitária que você é com a sua equipe, né? Então, verdadeiramente é isso. Eu não sei se tem mais alguns colegas que queiram explorar esse tema Ômicron. Caso contrário, podemos passar à frente aí. Não sei se tem alguém, não estou vendo ninguém de mão levantada. Mas se alguém tiver alguma questão, podemos passar então, Kep, para outra? Vamos lá. Vamos rapidinho. O outro tema é totalmente diferente. Obrigado, então. Vamos lá. Um abraço. Vamos lá. O Kep, só dá licença. Com a licença também do Benjamin, essa sessão agora, serviço de verificação de óbito, quem vai dirigir vai ser o Dr. Ramon. Dr. Ramon, por gentileza. Não, eu agradeço, mas não. Eu declino do convite. Eu agora estou em recesso. Obrigado. Kep, à vontade, por favor. Obrigado. Pode começar? Volta ao anterior um pouquinho. Pode sim, por favor. Então, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre o sistema de verificação de óbito do Rio de Janeiro. O Ramon foi um dos que, muito sabiamente, me provocou em relação a isso daí. Eu lembro que ele falou assim, tem uma coisa que eu discordo, que você falou do CREMERGE. Eu falei, professor, nem precisa voltar nesse assunto, porque eu já estou arrependido da nossa posição, que era uma posição muito radical em relação à questão da verificação de óbito. Nós temos uma proposta hoje na Secretaria de Saúde. Essa proposta que eu vou compartilhar, considerando alguns dados que a gente tem em relação à verificação de óbito, não só em relação à qualidade da declaração de óbito, porque isso é importante também, isso impacta também e tem um peso, mas também em relação ao peso que isso tem para as famílias que eventualmente ficam na mão
enfim, de propostas escusas para, às vezes, conseguir sepultar o seu ente que tem uma morte em domicílio. Então, acho que o sistema de verificação de óbito que eu vou apresentar aqui, ele visa melhorar a qualidade da informação, que historicamente a gente vem perdendo ano a ano, do ponto de vista de registro de óbitos e de qualidade da informação do atestado de óbito, mas também melhorar, diminuir o sofrimento daquelas famílias que têm seu ente que eventualmente venha a falecer, que essas pessoas não sabem como resolver. Esse gráfico aqui, e aí, Ramon, especificamente, porque a gente viveu isso naquela época, isso mostra o avanço que nós tivemos nas nossas ações, que foram muito provocadas pelo senhor, inclusive naquelas reuniões do CREMERGE, porque isso tudo surgiu por conta do IML. O IML, em algum momento, por diversos motivos, inclusive falta de investimentos ou falta de estrutura física, ele ficou absolutamente sobrecarregado. E quando se foi ver, o IML, na verdade, certificava 60% dos óbitos certificados pelo IML eram óbitos de causa natural. Aí se pensa, por que se certifica um óbito de causa natural no IML? O IML não é um ambiente dos melhores, dos mais agradáveis para a família. O IML é um local em que você tem peritos em que 100% dos cadáveres eles são abertos para fins de necrópsia legal, não para identificação de doenças, mas para identificação de crime. E por que esses cadáveres estavam sendo enviados para lá? Por diversos motivos, porque a gente tem um problema hoje, não no Rio de Janeiro, mas talvez em vários locais, de que os profissionais médicos ainda têm dificuldade em fornecer a declaração de óbito, seja porque o óbito era em domicílio, ou seja porque havia uma cultura de enviar esses óbitos de causa natural, indeterminada, para o IML, quando, na verdade, a função do IML era certificar os óbitos de causa violenta, de causa externa. Então, desde que a gente começou esse trabalho lá, e o Ramon tem um grande mérito nesse processo, vocês podem ver que os óbitos certificados pelo IML, eles vêm caindo de forma significativa. Para vocês terem uma ideia, em 2015, quase 60% dos óbitos do IML eram óbitos de causa natural. Hoje, em torno de pouco menos de 20% são de óbitos por causa natural. Vocês podem ver ao longo dos anos, em 2015, nós tivemos quase 12 mil óbitos, 2015 e 2016, 12 mil óbitos por causa natural certificados pelo IML. Nós chegamos no ano de 2021, agora no finalzinho, em dezembro de 2021, com 2 mil óbitos por causa natural certificados pelo IML. Então, o que a gente fez nesse período? As clínicas da família agora têm que fornecer o atestado de óbito nos óbitos domiciliares, no horário comercial, no local que ela atende. Nós colocamos o SAMU de diversos municípios, principalmente o SAMU da capital. Ele fornece a declaração de óbito em óbitos domiciliares. Então, isso, além de diminuir a pressão no IML, hoje, volto a dizer, menos de 20% dos óbitos certificados pelo IML são de causa natural. Nós temos hoje uma das menores taxas do Brasil de óbitos por causa natural certificados pelo Serviço Médico Legal do Brasil. Inclusive, menores do que vários estados que têm SVO operante, que a gente vai ter, mas não tem ainda. Então, só para poder mostrar, do ponto de vista de série histórica, essa melhora
que foi uma melhora provocada pelo CREMERGE, capitaneada pelo Ministério Público, e que a gente vem traçando estratégias para poder melhorar isso. Pode passar? Olha um dado interessante. Esses são os dados que depois vocês podem ter, que mostram os óbitos por causa domiciliar por região. Então, vocês podem ver que em alguns locais a gente tem um número muito significativo de óbitos domiciliares. Esse talvez seja um grande problema. O óbito domiciliar ele causa dois grandes problemas. Um para a família, porque ela não sabe o que fazer com aquele cadáver. Aí ele acaba que ou ele leva para o hospital o cadáver, e aí quando chega no hospital ninguém quer dar a declaração de óbito, porque não sabe das circunstâncias daquele óbito e fica com medo da declaração de óbito, ou ela aciona os chamados papas-defuntos, em que, por algum meio, né, essa declaração de óbito sai com alguma causa morte, e aí isso gera mais dois problemas. Um sistema de informação sujo, que aquelas informações não são confiáveis, e eventuais óbitos por causa violenta, eles podem passar desapercebidos. Então, óbitos que eventualmente seriam de interesse da polícia, eles passam desapercebidos. Então, tem um sistema de verificação de óbito, e eu não falo serviço só, eu falo um sistema que garanta à população que, em caso de óbitos domiciliares, a gente tem alguém que vá lá, que acolha aquela família e que garanta que aquela pessoa vai receber, quer dizer, que aquela família vai receber a declaração de óbito do seu ente, a gente considerou absolutamente fundamental e colocou isso nas nossas prioridades para esse ano. Pode passar? Então, a gente então propõe para esse ano a implantação e custeio de uma rede regional para certificação dos óbitos ocorridos em domicílio, sem assistência médica por causa natural. É um serviço complementar. Ele é complementar porque a gente entende que aqueles locais que você tem uma atenção primária funcionando, uma clínica da família funcionando, que aquelas pessoas são atendidas por médicos da família, vai ser a função daquela clínica ou daquele médico ou daquele serviço fornecer declaração de óbito, mesmo nos óbitos acontecidos em domicílio. Ele tem como objetivo, primeiro, qualificar a certificação de óbito dos óbitos domiciliares. Isso porque parte importante dos óbitos domiciliares, mesmo quando são certificados por médicos, ele sai com causa indeterminada. Isso é preciso mudar. É possível, através de entrevista com os familiares, análise rápida de exames complementares, você chegar a uma hipótese da morte daquela pessoa. A gente está falando de hipótese, a gente não está falando de certeza de causa-morte, mas hipótese. Isso para o sistema já é absolutamente suficiente. E a estruturação de um programa de educação continuada para esses médicos certificantes que irão atuar nessa rede regional de certificação de óbitos. Pode passar? Eu estou falando para vocês de um projeto que já foi pactuado, inclusive, com os 92 municípios do estado. A tendência é que, agora, já em janeiro, a gente já comece a ter os primeiros municípios já certificados, já recebendo recursos. A gente vai financiar, pela Secretaria Estadual de Saúde, 9 serviços regionais de certificação de óbito móvel. Então, todas as 9 regiões do estado vão ter um serviço móvel de certificação de óbito. Esse serviço ele vai contar com viatura, com médico e assistente social, que vão à casa das pessoas, acionados pelo SAMU, para poder fazer a certificação, a investigação e certificação do óbito. Nessa primeira etapa, eles não vão ter o que a gente chama dos equipamentos. A previsão é que, a partir do segundo semestre do ano que vem, inclusive que esses médicos que vão às residências fazer essa investigação do óbito, eles tenham equipamento de ultrassonografia
e eles têm o material para poder fazer a coleta pós-mortem de material para poder identificar a possível causa-morte. Então, não tem por que eu levar um paciente desse para um serviço de verificação de óbito para poder fazer a necrópsia dele. Na maioria das vezes, com aparelhos simples, com ultrassonografia e com material para poder fazer a coleta de material, vai ser possível fazer uma possível elucidação daquela causa-morte. Pode passar? A gente está propondo um incentivo financeiro de R$50 mil mês para cada um dos 9 serviços regionais. Isso é um custeio, que é um investimento inicial de R$5.400.000 só para a manutenção das equipes. Tá? Além disso, mais R$125 mil por mês para pagamento de RH das centrais. E a ideia é que a gente invista a cada ano em torno de R$13.500.000 para a manutenção dessa rede de sistema de verificação de óbito móvel. Tá? Eu não estou falando nem ainda do fixo, que eu vou passar mais à frente para vocês, que aí sim é um serviço de verificação de óbito. Pode passar? Essas equipes elas vão se deslocar até a residência, vão fazer a avaliação das condições de morte, afastar a hipótese de causa externa, porque isso daí cabe, então, em IML. Caso haja suspeita de causa externa, então, ela vai ser providenciada a remoção do corpo para o IML. Esse serviço de verificação de óbito móvel regional, eles vão funcionar 24 horas por dia, durante 7 dias na semana, principalmente reforçados naqueles períodos que as clínicas da família não funcionam. Pode passar? Próximo. Isso. Enfim, isso é só a rotina do funcionamento, né? Todas as equipes vão ter, então, eles vão poder definir as estratégias para poder funcionar, seja atrelado ao próprio SAMU ou no serviço próprio. Além disso, nós vamos montar um serviço de verificação de óbito com necrópsia 24 horas por dia no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, o Pedro Ernesto ele vai ter um serviço de verificação de óbito com necrópsia. Então, aqueles casos em que houver interesse de saúde pública, essas equipes poderão enviar esses corpos pro SVO do Pedro Ernesto. A expectativa é que esse serviço esteja pronto até junho ou julho do ano que vem. Então, a gente está investindo em torno de R$3 milhões na estruturação do SVO do Pedro Ernesto. Pode passar. E, além do Pedro Ernesto, nós vamos ter um SVO também no município de Itaboraí. Então, a princípio, são 2 serviços de verificação de óbito, um no Pedro Ernesto e outro em Itaboraí. Com isso, então, a gente espera que 100% dos óbitos domiciliares seja atendido por essas equipes, com fornecimento de declaração de óbito. A gente acabe com essa máfia do fornecimento de DO por parte enfim, por esse mercado negro, e que a gente consiga melhorar a qualidade da informação e, mais do que isso, e mais importante do que isso, que a gente dê um melhor conforto às famílias naquele período que elas mais precisam, na perda de um ente querido dentro de casa. Era isso, gente. Que? A PM que estava pedindo dinheiro para conseguir o atestado. Alexandre, tá ouvindo, Alexandre? Tô vendo. Foi que? Cara, tô vendo que tem mão levantada aqui aberta já, então vamos passar para o nosso moderador aqui, o nosso doutor Ramon. Aí, Ramon, depois vai para você aqui, depois Mauro também, Benjamin, mas o nosso representante maior aqui, Ramon, por favor. E parabéns, hein, Kiepe? Parabéns. Depois eu faço considerações. Parabéns. Obrigado.
Olha só, eu estou muito satisfeito com o que eu estou ouvindo hoje. Aliás, o Chiep, ele já me impressiona favoravelmente há algum tempo. Não é só pela questão da disponibilidade, não, é porque eu vejo no Chiep uma pessoa com um compromisso realmente com a ciência e com a população. No dia que nós fomos lá, tudo, foi fazer que ele seria o médico do ano da SUFET, eu citei, por exemplo, certas estruturas políticas que foram responsáveis por esse descaso ao longo do tempo. E foi do governo Moreira Franco. Essa questão da morte de causa indeterminada, aquilo ali foi porque não quiseram ficar investindo no Instituto Médico Legal, nos legistas, aumentar o salário do pessoal. Hoje você vê quem é que faz medicina legal. Você precisa ter um contingente procurando esse tipo de área de especialidade da medicina, que é importantíssima. Tem um envolvimento grande com a sociedade, com a forma de viver e adoecer das pessoas. E eu ficava chateado, porque eu fui calouro do José Noronha, que era o secretário de saúde do governo Moreira Franco. Então, eu não perdoava nunca, na minha consciência, uma pessoa, não, eu não sou de ficar com rancor de pessoas, mas eu penso mais ou menos como Santo Agostinho. Eu adoro as pessoas, mas eu não posso concordar com certos pecados. E esse era um pecado que me incomodava muito. Aliás, hoje eu estou fazendo com a minha turma da FNM 71, 50 anos de formado. Agora, o que acontece? O grupo do CREMERGE e o atual grupo também, eles têm sempre uma situação falando sobre a questão do SVO, uns mais, outros menos. Na apresentação do IEP, esse número reduzindo de 20% para o que era absurdo antes, isso mostra, na minha opinião, que o aspecto cultural que você falou, ele é importante. Realmente o médico fica com medo de dar o atestado de óbito, a família fica insegura e nós criamos uma situação que é uma situação mais chegada ao acostamento da via normal da condução das coisas. Então, esses grupos são grupos poderosos e grupos perigosos. Então, a gente lá no Conselho, a gente pegava muitos colegas que viviam disso, fazendo atestado, e não condiziam nada com a realidade do adoecer ou do morrer. Então, e a família ficava na mão desse pessoal. Isso, como sociedade, isso realmente preocupava muito, como ciência mais ainda. Então, muito satisfeito. Acho que a questão, a tecnologia mesmo não é serviço, eu concordo com você, o sistema, que você pode ter algum lugar fixo, como você falou da UERJ, e também o sistema móvel, alguma coisa móvel, isso vai melhorar muito. E outra coisa, quem estiver à frente disso, espero que seja você certamente você vai ser uma pessoa extrema, mais respeitada do que você já é, você vai ser uma pessoa que a sociedade vai ter muito que agradecer a você. É só isso que eu queria dizer, e parabéns, sobretudo pela coragem. E para enfrentar esse tipo de coisa, não basta conhecimento, não. É preciso, me perdoa a terminologia, mas é preciso ter peito. Obrigado. Obrigado, Ramon. Romualdo, por gentileza, depois doutor Mauro. Obrigado, Rômulo. O que é a mesma coisa, vindo aí na mesma toada do Ramon. Parabenizar você por estar enfrentando esse tipo de problema. Nós, lá no CREMERGE, como falou muito bem o Ramon, a gente pega muito desses problemas. Nós temos uma quantidade enorme de colegas que, inclusive, tivemos casos emblemáticos, por exemplo, de uma médica que foi presa, tá certo? Pelo delegado de polícia, por causa exatamente desse tipo de situação em que ela foi obrigada, né, a fazer
a verificação de óbito porque não tinha no município, deu uma confusão danada, levou ela para o... Ela era a única médica de plantão, ou seja, casos como esse aconteceram várias vezes. Então, ter um serviço de verificação de óbitos implantado com essa lógica tão bem elaborada que você terminou de apresentar pela Secretaria, é perfeito. Eu estou exatamente como o Ramon, parabenizando você por isso, porque não tem nenhuma lógica, né? Uma morte natural tem que ocupar um serviço de um custo muito elevado, né, como é o caso do Instituto Médico Legal, que cujo objetivo é outro, é o mesmo de elaborar mortes violentas, e não mortes naturais. Então, perfeito nesse sentido. Eu só queria, pelo que eu pude entender, você vai criar 7 regiões, né, de serviço de verificação de óbito, é isso? A minha proposta é, será que os municípios... 9. Será que os municípios com mais de 100 mil habitantes não mereceriam que a gente depois investisse nesse sentido? Entendeu? Porque, não é? Talvez esses 9 aí devam ter algum tipo de critério no local onde eles vão ser implantados, porque eu acho isso muito importante. Você está fechado, Quieto? Não, o seu microfone está fechado. Só uma observação para contribuir. São 9 serviços, mas o serviço não necessariamente tem um carro só, uma equipe só. A metropolitana, por exemplo, vai ter mais. Tá? Entendi. Então, não necessariamente são 9 serviços, mas a gente está imaginando, nesse primeiro momento vão ser 9 viaturas, mas a gente vai chegar a 15 equipes para os 9 serviços. Tá? Perfeito. Eu acho que isso vai sendo ampliado à medida de que a necessidade fosse impondo, né? Talvez seja esse o critério, né? A segunda coisa é uma coisa, essa mudança de cultura que você falou, que foi elogiada pelo Ramon, é exatamente isso. Há uma cultura do médico de ele ter medo de dar um atestado de óbito. Então, talvez para isso precisasse de um projeto maior de educação médica continuada. Aí eu te pergunto, vocês estão com esse projeto já em andamento? Até porque, né, o CREMERGE também se coloca à disposição para poder ajudar nesse projeto de educação médica continuada, entendeu? Em a gente fazer aulas, a gente já está estudando, discutindo muito isso dentro do CREMERGE, de fazer aulas, disponibilizar isso no site do CREMERGE, para que o médico possa dizer quando preencher o atestado, quando não preencher, como preencher, quais são os problemas que ele faz, no sentido de estimular o médico a preencher o atestado quando não tiver nenhuma justificativa, quando não é nenhuma suspeita de morte violenta. Então, eu acho que, quero te dizer que o CREMERGE se coloca à disposição para fazer uma parceria com o Estado nesse sentido, especialmente na educação médica continuada, ok? O CREMERGE tem sido, na verdade, grande parceiro. Inclusive, a última resolução que nós fizemos, relativa ao preenchimento de atestado de óbito, foi conjunto com o CREMERGE. O CREMERGE veio participando de todas as reuniões, o CREMERGE participou da elaboração desse projeto. Então, agora é retomar com o CREMERGE a questão da educação continuada. Não é possível, a gente não entende que seja possível construir esse projeto sem a participação do CREMERGE, até porque é o CREMERGE que vai dar o respaldo ético para que esses médicos não tenham medo de dar declaração de óbito em causas naturais, mesmo que em último caso, esse atestado de óbito tem que ser dado com causa indeterminada. Mas se não for causa violenta ou suspeita de causa violenta, esse médico ele tem que ter a tranquilidade de que ele pode dar esse atestado médico. E o CREMERGE ele é absolutamente fundamental nisso. Então, acho que eu concordo, a gente tem que retomar essa parceria agora. Esse projeto ele vai andar com um financiamento grande. Esse projeto agora, no ano de 2022, ele vai ganhar proporções muito grandes e críticas, porque a gente sabe que tem muita gente que é contra isso, que vai perder dinheiro, mas a gente vai enfrentar isso junto e eu conto, sem dúvida nenhuma, com o CREMERGE. Parabéns, Kiko. Pode contar com a gente também. Obrigado. Doutor Mauro, por favor. Eu também queria parabenizar o secretário por esse projeto de rede regional de certificação de óbitos, mas eu queria aproveitar e tentar fazer um link da primeira parte da palestra com essa de agora, e a seguir a pergunta. É importante, um secretário de saúde, ter um banco de dados, e na parte 1
do atestado de óbito, a letra D de dado é fundamental, a causa básica de óbito. Então, vamos partir do pressuposto do exemplo da Covid. Eu tenho uma suspeita clínica de Covid, ou mesmo confirmatória, com exame ouro laboratorial. O sujeito vai morrer na letra A de infarto, de edema, de congestão, mas tudo começa com essa letra D de dado. E aí, eu gostaria de saber do secretário, partindo desta informação inicial, se, na sua opinião, esses estados, no estado do Rio de Janeiro, e fazendo uma projeção a nível de Brasil, o número de óbitos por Covid estão, na sua opinião, próximo da verdade, subnotificados? Gostaria de ouvir a sua opinião a este respeito. Pode ligar, por favor, o áudio. Obrigado. Estou ouvindo agora, né? Essa é uma questão interessante, porque quando a gente avalia esses dados de morbidade, de mortalidade, a gente tende a achar que esses dados refletem fielmente a realidade. O que eu quero dizer com isso? Todo óbito que eventualmente é notificado através da declaração de óbito, como o Covid, por exemplo, como infarto do miocárdio, por exemplo, ele necessariamente ele é fiel à realidade. Realmente, aquele indivíduo morreu de Covid ou morreu de infarto do miocárdio. Na prática, o que a gente vai avaliar para as doenças de uma forma geral, eu estou falando do ponto de vista epidemiológico, tá? Eu sei que do ponto de vista clínico, a gente avalia serviços de saúde e tal, muda um pouco. O que a gente vai avaliar é a tendência. Então, quando a gente fala de óbitos por Covid, por exemplo, não teria sentido, por exemplo, a gente necropsiar todos os óbitos para poder saber se efetivamente foi por Covid. A gente teria que identificar, dentro desses óbitos, que critérios que a gente elencaria para poder, eventualmente, fazer uma investigação mais profunda que poderia culminar até numa necrópsia para identificação de causa-morte. Então, respondendo de forma objetiva a pergunta, grande parte desses óbitos por Covid, que eventualmente são colocados como Covid, eles podem não necessariamente estar relacionados à doença. O que me interessa do ponto de vista de saúde pública, e eu não estou falando do ponto de vista individual, tá? Vamos diferenciar isso, porque parece que o indivíduo por si só não é isso. Do ponto de vista de saúde pública, para mim interessa a tendência, sabendo que eu tenho uma margem de erro naquele processo. Acho que serviço de verificação de óbito não corrige isso 100%. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta eu mandar toda a causa de morte indeterminada para o SVO. A gente já tem experiências, por exemplo, de São Paulo, no SVO de São Paulo, que eles têm um questionário estruturado que se aproxima muito dos resultados de necrópsia, sem que eu tenha que abrir o paciente. Então, respondendo mais uma vez, temos problemas hoje em qualquer tipo de óbito, tá? A morte súbita, por exemplo, eventualmente entra com infarto, eventualmente entra com acidente vascular cerebral, e eu não sei, e talvez não seja mais importante para eu saber de todos os casos, porque eu tenho que avaliar a tendência. Do ponto de vista de óbito por Covid, mais uma vez, dizendo do ponto de vista coletivo, me interessa a tendência. A questão individual, os erros que eventualmente acontecem, seja na identificação da causa-morte, seja no preenchimento do atestado, eles são diluídos ao longo do tempo, e esse erro ele é computado. Eu não sei se eu fiquei claro, se eu fui claro sim, em relação... secretário, ficou claro, sim. A pergunta é, obviamente, do ponto de vista epidemiológico, coletivo. Na sua opinião, por exemplo, Brasil, 617 mil mortes. A sua opinião, esse número está muito próximo da realidade ou, na sua opinião, está subnotificado? Outras razões? Sem dúvida nenhuma, eu acho que está muito próximo da realidade. Com alguma margem de erro, para cima ou para baixo. Acho que está próximo da realidade. Quando a gente avalia outros parâmetros,
como, por exemplo, são óbitos por doença respiratória. Quando a gente avalia em anos anteriores, por exemplo, e a gente retira desse número de óbitos, por exemplo, as outras doenças respiratórias, esse número continua muito alto. Então, eu particularmente não tenho dúvida nenhuma de que a gente pode ter uma margem de erro para cima ou para baixo em relação a essa notificação, mas ela não está muito longe da realidade. Obrigado. Ok. Alguém mais para falar alguma coisa sobre serviço de verificação de óbito? Kiep, 1 minuto, por favor. E essa gripe? Então, vamos lá. Vamos dados reais que não são colocados na mídia. A gente está falando de uma H3N2, tá? Que a gente chama de vírus sazonal. Tem várias linhagens de H3N2. Essa é uma linhagem nova. Essa linhagem de H3N2 que circula hoje no Rio de Janeiro pela primeira vez, fazendo pela primeira vez na história. Eu não lembro. Não sei se tem algum colega aqui que lembre de uma epidemia de dengue, de influenza, em novembro, dezembro. Eu não lembro. Nunca vi uma epidemia de tal proporção, a ponto da gente triplicar o atendimento nas UPAs. As UPAs que atendiam 250, 300 casos estão atendendo 1.000 por dia. Então, é uma linhagem de H3N2. A primeira informação, não está contida na vacina que nós estamos aplicando. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, essa vacina que foi aplicada no mundo todo esse ano, a vacina é produzida com base na recomendação da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde já tinha identificado a circulação dessa nova linhagem ao longo desse ano em alguns países da Ásia. E já incluiu essa linhagem de H3N2 na vacina que está sendo produzida agora no mundo para o ano que vem. Então, essa vacina que a gente está usando hoje, que é a vacina desse ano, que a cobertura foi baixíssima, foi em torno de 45%, 50% do público-alvo, ela não protege adequadamente contra essa nova linhagem. Ela pode ter alguma proteção cruzada pelo fato dela ter uma linhagem diferente de H3N2, que eventualmente pode ter uma proteção cruzada reduzida. Tá? Então, não é um problema a gente aplicar, mas também dizer para a população que a gente vai aplicar a vacina, que ela vai estar protegida, não é verdade. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto desse vírus, a cidade de alastramento muito grande, não é reserva muito grande, ele se instala mesmo em temperaturas mais altas, como a gente está vendo agora. Então, surpreendeu a gente. Terceira característica desse vírus, casos leves, do ponto de vista de clínico. Para vocês terem uma ideia, nós não internamos nenhum adulto até agora com síndrome respiratória aguda grave relativa a esse vírus de influenza. Então, não alterou em nada a nossa curva de internação de síndrome respiratória aguda grave. Então, é um vírus com uma capacidade de alastramento muito grande, mas que a pessoa fica mal, ela tem tosse, ela tem febre, ela tem disposição, ela tem prostração, mas o risco de evolução para formas graves é muito pequeno, mesmo nos grupos de alto risco. A gente não está vendo aumento de internação de idosos, de gestantes, crianças. A gente teve um pequeno aumento, mas depois a gente viu que era relacionado a vírus sincicial respiratório, não era influenza. E a gente não teve nas comorbidades. Então, não é um vírus agressivo, tá? Apesar dele causar muito mal-estar nas pessoas. E a gente vai ter que conviver com ele. Agora, ele está se espalhando para o resto do estado, está interiorizando, como a gente imaginava. Ele está indo para São Paulo agora. São Paulo já está com um aumento do número de casos. A gente não tem mecanismo de bloqueio, porque não tem vacina e a vacina não é muito boa. E agora a gente manter as medidas de precaução e torcer para que essa temperatura elevada que tem no Rio de Janeiro agora corte a transmissão de influenza, pelo menos reduza isso
de forma significativa. Eu não sei qual vai ser o impacto que o Réveillon vai ter nisso. É possível que a gente seja um grande exportador de vírus de influenza para o resto do Brasil e do mundo, mas é essa a situação de influenza aqui no estado. Que eu não sei, mas eu pretendo te dar um presente de Natal na loja Lupo, que é uma meia, entendeu? Para dar uma esquentada nesse pé aí, porque não está fácil para você aguentar isso tudo aí e pensar em tudo que tem que pensar, e pensar até no... Eu estou com pena de você, cara, porque a tua cara, a nossa cara aqui está de cansado, está de arrebentado, e a gente está sugando você aqui, tá entendendo? Mas, porra, cara... Aqui para mim é descanso, apesar de eu estar saindo do trabalho, aqui para mim é descanso, aqui é um prazer. É verdade, mas olha, é impressionante que a gente vem acontecendo até mesmo essa fora de época, né? Fruta fora de época, essa H3N2 aí que tá vindo, que veio para a gente aqui, mas tudo bem. Rômulo, só fazer um comentário para ele. Claro. Será que não seria porque ficou todo mundo meio que preso dentro de casa, tá certo? E aí, quando sai, quer dizer, por que não está sendo em março, está sendo agora em novembro? Como você perguntou, que está totalmente fora de época, né? Aí o raciocínio será que não foi porque ficou todo mundo preso dentro de casa e agora saiu e disseminou? Talvez seja por isso, né? É bem possível, é uma das teorias. Eu estava conversando naquele dia da sua médica com o professor Celso Ramos, e uma das hipóteses dele foi exatamente essa. A gente adotou todas as precauções possíveis em relação ao Covid. Na hora que a gente começa a relaxar, os outros vírus respiratórios estão aí à espreita, e aí não tem jeito. É uma teoria do professor Celso Ramos, é exatamente essa. Outra teoria é que a gente possa ter importado ela, né? Vindo do exterior. Certamente. Sim. Certamente. Ela que a gente importou ela, eu não tenho dúvida. O problema é como ela se disseminou tão rapidamente, a gente com uma temperatura tão elevada. Não é o comum. A sazonalidade da influenza aqui no Rio de Janeiro é muito bem marcada. Ela começa em março e ela termina em junho. É impressionante como ela é bem marcada. E pela primeira vez na história a gente teve uma mudança total, que é realmente algum fator, e é bem provável que tenha sido o Covid. Essas nossas medidas em relação ao Covid de precaução, proteção, podem ter estimulado a entrada de forma típica desse vírus nesse momento. Uma coisa, Romualdo, falando aí também, Mauro e o Kiepe, cara, em novembro, teve dia de novembro que eu, voltando do consultório, ali pela área da reserva, aqui no Recreio, entre Barra e Recreio, tiveram dias que estavam 14 graus, em novembro. Também teve isso, verdade. Aqui também. Romualdo, você em Teresópolis pegamos dias aqui de 10 graus aqui em Teresópolis, em novembro. Excepcionalmente frio, né? Excepcionalmente frio, uma coisa assim que trouxe um transtorno muito grande para todos nós, né? Evidentemente que mais um fator para ajudar essa disseminação do vírus. Possivelmente, né? Eu me recordo bem desses dias em que era uma coisa fora de época, a gente notava mesmo essa mudança, né? Bem, gente, é um adiantar da hora, é uma coisa assim que eu não sei, você não é mais honorário, você já faz parte aqui, está incorporado aqui com a gente. Eu peço milhões de desculpas mesmo, como teu amigo, como teu colega, mas eu te peço muito desculpas aí por abusar de você nessas suas apresentações conosco. Mas, assim, nós ficamos ávidos por informação, e informação séria, honesta, entendeu? Sem o chamado mimimi, e acho que é isso que nós, médicos, também estamos precisando muito, dessa clareza de informações, e até para termos como aprendizado e passarmos para os nossos colegas mais à frente. Doutor Romulo. Pois não, Bruno? Desculpe interromper. Eu tenho uma pergunta do doutor Carlos Rego. Sim. Chat. Tá. Quanto ao uso do oseltamivir, dose e duração, por favor. Tá. O oseltamivir é um medicamento preconizado pelo Ministério da Saúde. Ele tem uma eficácia relativamente boa contra o H3N2. Tá? Hoje a gente tem ele disponível
nas apresentações de 75 miligramas e 30 miligramas, 75 para adulto, 30 para criança. Obviamente, se for criança muito pequena, vai ter que macerar, aí tem que fazer o cálculo lá. 75 miligramas de 12 horas por 5 dias, e 30 miligramas para criança de 12 horas também por 5 dias. O medicamento está disponível principalmente para as pessoas com comorbidade, idosos, crianças menores de 6 anos de idade e gestantes puérperas da rede pública, tá? No privado, você eventualmente pode prescrever para qualquer pessoa, porque ele, apesar de não reduzir o risco de evolução de formas mais graves, até porque o risco é muito pequeno, quem não tem esse fator de risco, ele diminui bastante no tempo de sintomas da doença. Então, mas é isso. Na rede pública ele está restrito a esse público. Na área privada você pode prescrever para qualquer pessoa, até porque é um medicamento isento de efeitos colaterais. Eu não recordo de nenhum evento adverso grave relacionado à JMV, então é um medicamento que a gente pode usar com tranquilidade. Muito obrigado. Obrigado, Rigo. É só para te informar que nós estamos aqui com colegas de Campos, colegas de Itaperuna, colegas de Petrópolis, Rio das Ostras, Niterói, Rio de Janeiro, vários aqui do Rio de Janeiro também, colegas das mais diversas especialidades, Teresópolis também, Romualdo, né, Itaperuna já falamos, temos colegas aqui de todas as regiões do Rio de Janeiro, a doutora Wanda lá de Campos, ou seja, essa é a Sociedade Médica, a SOMERGE, é a nossa SOMEI também, né, fazendo essa etapa mais essa de conhecimento, troca de experiência, mas principalmente tendo informações sérias, fidedignas e que possamos ser multiplicadores no nosso dia a dia, em nossas atividades e nossas associações. Então, mais uma vez, em meu nome, em nome do Dr. Benjamin, em nome de todos aqui, eu quero agradecer mais uma vez, reverenciar o Dr. Silvio Augusto Regala, nossos sentimentos mais uma vez a todos, nosso reconhecimento pela sua expressividade geral como um todo, né? A doutora Margarida Petrópolis aí também presente, obrigado. Então, mais uma vez, eu quero agradecer em meu nome, em nome do Dr. Benjamin, toda a diretoria da SOMEI, toda a diretoria da SOMERGE, CREMERGE aqui também, o doutor Palles falou conosco hoje, o doutor Romualdo representando, a doutora Célia também, ele está em viagem no exterior, e a gente quer agradecer a todos aí. E, Kep, passar para você, como nosso médico do ano, nosso colega, nosso amigo, você tem todo o direito de encerrar essa sessão aí com todos os seus informes que forem necessários, e um Feliz Natal para todos, um ano novo de 2022, bem diferente do que foram esses 2 últimos anos para todos nós. Não sei se estão me ouvindo, que agora são um pouco. Eu queria agradecer a você, enfim, a todo o pessoal da SOMERGE. Para mim é um prazer sempre estar aqui com vocês, conte comigo. Mais do que falar, eu aprendo sempre com vocês. Vocês são formadores de opinião para a gente, para a Secretaria de Saúde. É absolutamente fundamental que as nossas informações reverberem, que elas tenham eco. Eu estou completamente à disposição de vocês. É sempre um prazer estar junto com vocês, tá? Uma boa noite a todos vocês, um grande abraço. Ok. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Um bom descanso e felicidade. Kep, bom trabalho. Estamos juntos. Tá? Boa noite a todos. Um Feliz Natal para todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Feliz Natal para todos. Boa noite. Boa noite e um Feliz Natal para todos também. Igualmente, Fará. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Rômulo. Muito boa sessão. Boa noite. Boa noite, doutor Rômulo. Boa noite. Boa noite, doutor Rômulo. Obrigado pelo convite. Até logo, um grande abraço. Obrigado. Parabéns pela sessão, hein, Rômulo? Parabéns. Hein? Obrigado, Romualdo. Nota 1000. Angélica, um beijo para você, para as crianças aí, para o irmão, para todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Solange, Wanda. Tchau, tchau. Margarida. Boa noite a todos também. Tá, boa noite também. Foi muito Simone, muito obrigado. bom. Lênio, obrigado. Bom, Bruno, parabéns. obrigado. Excelente. Igualmente. Boa noite a todos. Boa noite a todos também. Foi muito, muito bom. Muito, muito. Que bom. Muito obrigado, Wanda. Muito obrigado pelo carinho. Tchau, Margarida. Beijo. Sua parte aí de
de verificação de óbito, essas coisas, vai ser importantíssimo para a gente acompanhar isso daí. Fiquei muito empolgada de ver essa proposta de trabalho, porque a gente está sempre preocupada com essas questões. É verdade. Então, eu acho que essa proposta é muito boa e tenho fé que vai sendo viabilizada, vai ser muito importante. Graças a Deus, é isso mesmo. E a questão com essas novas variantes, essas questões dessa nova questão da influenza agora, vindo com outras características, e ainda tem a vacina propriamente, mas vai dar tudo certo no final, se Deus quiser. Boa noite. Obrigado. Feliz Natal para todo mundo, tá? Um abração. Igualmente. Doutora Cláudia Mello, obrigado, nosso subsecretário, obrigado, tá? Obrigado a todos. Rego, um abraço, boa noite.